Salve, salve nação Coxa Branca, tá no ar mais um Boteco Coxa Podcast e a resenha de boteco do torcedor Coxa Branca. E hoje, ó, puxa uma cadeira, abre aquela gelada e bora relembrar o Campeonato Brasileiro de 98, ano em que o nosso Verdão fez bonito e calou a boca de muita gente. E ó, antes da gente relembrar esse time marcante de 98, já deixa seu like aí. Se não for inscrito, se inscreve no nosso canal, dá essa força para o nosso canal tá crescendo e chegando para mais e mais torcedores. Ativa o sininho também e comenta aqui embaixo também. Qual que é a tua lembrança mais marcante desse time de 98 do Curitiba? Bom, vamos lá. O Campeonato Brasileiro de 98 contava com 24 equipes. Era primeiramente uma fase classificatória, todos contra todos, em turno único, e os 8 melhores classificados iriam para o mata-mata. O bagulho era doido e só os fortes sobreviviam. Era pancadaria desde a primeira rodada naquela época. E naquele ano de 98, alguns times já pintavam aí como favoritos a conquistar o Brasileirão. O Corinthians vinha muito forte, o Cruzeiro também tinha uma boa equipe, o Vasco ali do Juninho Pernambucano era um baita time, e ainda tínhamos o Palmeiras ali da era Parmalat, né? Eram todos times que brigavam ali pelo título brasileiro. E como que chegava o Coxa para esse campeonato? O Coxa vinha de campanhas medianas, né? Sem muitas expectativas, mas 98 foi um ano diferente. O clube investiu em jogadores experientes, teve uma média salarial alta acima dos anos anteriores e o time encaixou. A torcida empurrou e o Couto virou o 12º jogador. Aquele elenco tinha vários jogadores ali que marcaram demais quem viveu esse período aí da década de 90. O elenco contava com nomes como o goleiro Regis, os laterais ali, Rubem Júnior, César Prates, o saudoso Reginaldo Araújo também. Na zaga a gente tinha o Gelson Baresi, baita zagueiro. Tínhamos também o Ronaldão, campeão do mundo em 94 com a seleção brasileira. Mas naquele 98 lá ele jogou muito pouco pelo Curitiba, mas estava naquele elenco lá também. Tínhamos também o Célio Lúcio, quem não lembra do Célio Lúcio, né? Que tinha uma baita batida de falta, batia forte na bola. Flávio Rogério também, xerifão da nossa zaga, entre outros. Mas o meio de campo era o mais qualificado possível. A gente tinha jogadores talentosíssimos, como o Ian, o Reginaldo Nascimento, que marcou época aí no Verdão, o paraguaio Struey, que jogou demais naquele ano, o João Santos também, craque de bola, Sandoval, tínhamos também o Claudinho aí, que foi uma figura emblemática naquele ano do Verdão, né? E no ataque a gente tinha também o artilheiro Brandão, o matador Simval, tinha o experiente Macedo e, claro, o saudoso Kleber Arado, que inclusive a gente tem um vídeo especial falando sobre o Kleber Arado. Vou deixar até aqui no cardzinho aqui em cima. Quem curte o Kleber Arado, vale a pena curtir esse vídeo aí, deixa o like lá para nós. Mas nesse ano de 98, o Kleber Arado assinou um contrato com o Atlético Paranaense, né? Teve toda aquela história lá, após deixar o Mérida lá da Espanha num litígio judicial, o jogador que havia atuado no Coxa em 97, antes de se transferir para o futebol espanhol, né? Ele ia defender o maior rival, mas o camisa 10 nunca chegou a vestir a camisa do Atlético. Dizem as histórias, né, que quando o centroavante treinava lá no Rubro Negro, ele fugiu da concentração e veio para o Coxa. A gente já ouviu bastante essa história, a gente não sabe o quanto tem de verdade nisso, mas é uma história muito bacana aí desse ano e do Kleber, né, que Deus o tenha, Kleber um grande ídolo aí de quem viveu essa década de 90 com o Verdão, né. Mas naquele ano o Curitiba iniciou até o comando técnico da equipe, era do Valdir Espinosa, que comandou a equipe por mais da metade aí da primeira fase e foi responsável pela grande arrancada que o Coxa deu naquele ano, né? Porém, em setembro daquele mesmo ano, ele aceitou uma proposta do Botafogo, se mandou lá para o Rio de Janeiro e o Coxa, para o seu lugar, foi atrás do Dario Pereira, que comandou a equipe aí até o final do campeonato. O time base em 98, lógico, tem algumas mudanças, mas era Regis, Reginaldo Araújo, Gelson Baresi, Flávio Rogério e Rubem Júnior. Meia cancha ali com Struey, Luiz Carlos, Sandoval, João Santos, e na frente Macedo e Simval ou Kleber Arado. Ali teve muita mudança ali, a gente tinha nesse ano a gente tinha banco, tinha opções no banco de reserva para eventuais mudanças, diferente do nosso Verdão atual, né? Mas a fase classificatória do Coxa em 98 foi inesquecível. O Coxa fez história, terminou a primeira fase em terceiro lugar
Com 42 pontos. Apenas 3 derrotas. Aquele time sofreu apenas 3 derrotas no turno inteiro. Foi o time que menos perdeu nessa primeira fase. Ficou à frente de gigantes aí, como São Paulo, Santos, Vasco, Cruzeiro. Ganhou muitos jogos fora de casa, o que hoje em dia é raridade, mas em 98 aconteceu bastante. Venceu o clássico, foi só alegria. A estreia naquele ano já foi no Atletiba, dentro do Canil. O jogo terminou 2-2 com gols de Macedo e do Simval. E o Coxa saiu perdendo esse jogo por 2-0 e foi atrás, buscou o empate. O Alberto levanta a bola, Kelly ajeita para Tuta, que ainda dribla o goleiro Regis antes de marcar. 2-0. Reação do Coritiba. Sandoval toca para Macedo, tocar por cobertura. Atlético 2-1. Pressão do Coritiba. 47 minutos do segundo tempo, depois da cobrança de escanteio, a bola sobra para a batida de Simval. Final Atlético 2, Coritiba 2. Empate. Na 14ª rodada a gente vence o clássico contra o Paraná Clube, lembrando que nos anos 90, né, o Paraná Clube era uma equipe complicada de se bater, mas o Coxa foi lá, venceu por 3-2 com gols de João Santos, Macedo e do Simval também. Mas os jogos mais marcantes daquela campanha de 98, sem dúvida nenhuma, foram aquela vitória do Coxa contra o Vitória por 3-0 em pleno Barradão, com gols de Macedo e 2 gols do Simval. Teve também a vitória contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro, lá no Caio Martins. O Coxa venceu por 3-2, gols do Célio Lúcio, do Macedo, do Simval. Em Niterói, Botafogo e Curitiba, Sérgio Manuel cobra o escanteio, Gonçalves de cabeça faz Botafogo 1-0. O Coritiba empata. Cruzamento de Macedo que Simval aproveita. 1-1. Segundo tempo, os paranaenses viram o placar. Macedo recebe o lançamento e marca. Coritiba 2-1. O Coritiba amplia. Bela jogada do zagueiro Célio Lúcio, que chuta sem defesa para Wagner. 3-1 Coritiba. O Botafogo desconta nos últimos minutos com Chico Mineiro. Botafogo 2, Coritiba 3. Botafogo tem 18 pontos, é 19º. O Coritiba é 6º. O zagueirão Célio Lúcio chutava muito bem de longa distância, né? Mas eu acho que o jogo que fica mais marcado aí na memória do torcedor que viveu essa época foi aquele 2-1 contra o São Paulo no Couto Pereira. Cara, mais de 60 mil, dizem aí, pessoas no Couto Pereira. Eu estava naquele jogo, mal consegui assistir porque era muita gente, teve promoção, teve tudo. Acho que mulheres e crianças não pagavam. Então foi um jogo, muito especial, né? Tenho guardado na minha memória. E terminou com uma grande vitória do Coxa lá, golaço do Sandoval e do Struey, quase 60 mil. O Paraná, a França, faz 1-0 para o São Paulo. Mas o Coritiba vira o placar e vence por 2-1. Struey, com um bonito chute, decide o jogo. O Coritiba é o 5º colocado. Logo na sequência dessa partida aí, a gente vai enfrentar o Palmeiras lá no antigo Parque Antártica. Jogo difícil, mas mais uma vez eu lembro muito bem desse jogo. Salvo engano, era numa quinta-feira à noite. O Coxa vai lá e vence o poderosíssimo Palmeiras, com direito até gol do Alex lá pelo Palmeiras, né? O paraguaio esquentado Struey foi escorraçado da Portuguesa. Macedo foi dispensado do Santos. Sandoval não agradou no São Paulo. João Santos jogava no Santos e era chamado de João contra o Santos. O técnico Dario Pereira, humilhado no São Paulo, comanda esta seleção de renegados. Juntos no Coritiba, eles estão com o mundo atravessado na garganta e extravasam em forma de gols. A vítima desta vez é o Palmeiras. Sandoval aproveita o rebote e faz 1-0. No começo do segundo tempo, o jogo se equilibra. Paulo Nunes cruza da direita e a bola sobra para Alex marcar. 1-1. Só que o Coritiba não se entrega. Num lance confuso, Kleber faz 2-1. Jorge Luiz ainda tentou evitar, mas a bola entrou. Que golaço do Sandoval, Kleber Arado sempre ali guardando o seu golzinho. Que jogaço, inesquecível demais. Mas, cara, aí o Coxa termina essa primeira fase ali em terceiro lugar e aí veio o mata-mata, né? A torcida já sonhava aí com uma vaguinha nas finais
da competição, mas o futebol, meus amigos, ele é cruel, né? Nas quartas de final a gente enfrenta a Portuguesa. A Portuguesa tinha um bom time até, tinha alguns remanescentes ali daquele título não, aquele vice-campeonato da Portuguesa em 96. Tinha jogadores como o zagueiro César, que inclusive faz um dos gols aí no jogo da eliminação. César, que era zagueiro da seleção brasileira na época. Tinha o atacante Leandro Amaral, também atacante aí histórico aí do futebol brasileiro. E naquela equipe também tinha o Evair, passou por aquela equipe, e o da Silva, os dois que viriam alguns anos depois jogar no Coxa. E o mata-mata foi dessa forma. O primeiro jogo foi no Canindé, acabou 3-1 para a Portuguesa. No segundo jogo, empate no Couto Pereira em 0-0, o que levou a disputa para um terceiro jogo, e aí sim, um novo empate em 2-2, que eliminou o Coxa naquele ano. O Coxa começou com tudo aquele jogo. Logo nos primeiros minutos, o Coxa abriu o placar com o João Santos, seguiu pressionando e criando chances, até que aos 32 minutos ampliou o placar com um cruzamento do Reginaldo Araújo na cabeça do Gelson Baresi, fazendo o segundo gol do Coxa. E aí vem aquela chance do Claudinho, que, nossa, até hoje acho que tem torcedor que sonha com isso, tem pesadelos com isso, né? Ele perde o gol e logo depois a Portuguesa diminui o placar, diminuindo o placar já garantiria a classificação, e ainda faz o segundo gol ali, decretando aí o fim do Brasileirão de 98 para o Coxa. No primeiro tempo só deu Curitiba. A Lusa, muito recuada, sofreu uma pressão enorme. Logo aos 5 minutos, o goleiro Fabiano começou a fazer milagres. Mas aos 15 ele não pôde evitar o gol do Coxa. Rubens Júnior cruzou na cabeça de João Santos. Depois de sofrer o gol, a Portuguesa melhorou, mas só levou perigo uma vez com o Alexandre. Um gol era pouco, por isso o Coritiba continuou atacando e, como no jogo anterior, acertou a trave 2 vezes. Só aos 32 minutos do segundo tempo, a torcida paranaense comemorou aliviada. Araújo levantou na área e o zagueirão Gelson Baresi conferiu 2-0. Claudinho teve a chance de carimbar a vaga, mas não foi feliz ao tentar encobrir Fabiano. A Portuguesa, sem mais nada a perder, foi para cima. Aos 39, Augusto cruzou para César diminuir de cabeça, 2-1. O resultado classificava a Lusa. O desastre paranaense se consumou aos 44 com um golaço de Ailton. 2-2 placar final. E uma festa portuguesa com toda a razão. Agora a heróica Lusa espera o vencedor do duelo entre Palmeiras e Cruzeiro. Nós temos aqui dentro de campo, acreditar sempre e demonstrar essa força. O time não teve tranquilidade para segurar o resultado. Parabéns à Portuguesa, que teve força para empatar o jogo. Cara, vou falar para vocês que até hoje tem coxa branca que não engole esse resultado. Aquela cavada do Claudinho ainda é pesadelo para muito torcedor coxa branca. Tiveram no jogo que deu um empate no Couto Pereira, cara, muitas bolas na trave, teve bola na trave também nesse jogo. Então, cara, é triste demais relembrar essa eliminação. Mas, e no final desse campeonato de 98, o Corinthians acabou sendo campeão, né? Também em 3 jogos contra o Cruzeiro, depois de 2 empates, venceu o terceiro jogo no Morumbi naquele ano. Mas o ano de 98 foi o ano em que o Coxa calou os críticos, empolgou a torcida, e quem achava que a gente ia brigar para cair, viu um time vibrante, pegador, e que terminou a primeira fase em terceiro lugar, deixando para trás gigantes do futebol brasileiro. Infelizmente, o sonho acabou nas quartas de final, mas foi um ano de muito orgulho para o torcedor coxa branca. Mesmo com a eliminação em 98, o Coritiba mostrou que podia brigar de igual para igual, jogou de igual para igual com a maioria dos grandes clubes do futebol brasileiro. Foi um ano de muito orgulho para quem vestia a camisa coxa branca. E além disso, esse time foi a base daquele time de 99 que fez o Coxa sair daquela fila interminável de títulos, conquistando o Paranaense de 99 naquele jogo também inesquecível contra o Paraná. Mas fala pra gente aí, você, daquele time de 98, o que você lembra daquele time? Já era torcedor do Coxa, começou a acompanhar, foi em algum jogo dessa campanha? Conta pra gente aqui nos comentários, porque sabe aqui no Boteco que a prioridade é o torcedor.
E, ó, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal se não é inscrito ainda, compartilha com aquele amigo que vive lembrando esses times inesquecíveis do Coxa, como o Coritiba de 98. Comenta aqui se você curte esse tipo de conteúdo, se você quer que eu continue fazendo mais e mais conteúdos como esse, relembrando histórias aí do nosso Verdão. E valeu demais por mais uma resenha aqui no nosso Boteco. Em breve, se vocês gostarem, tem mais. Valeu, rapaziada. Sigam a gente nas redes sociais e não esqueça de dar seu like e se inscrever no canal.